Bom dia, nós somos alunos do Instituto Federal do Maranhão, Campus Caxias. Iremos falar do algoritmo de Dijkstra, da disciplina de Teoria e Aplicação dos Grafos, ministrada pelo professor Wilker Luiz. Somos alunos do quarto período do curso de Bacharelado em Ciências da Computação e meu grupo é composto por mim, Janderson, Maria Delciane, Lídia Hanna e Juan Carlos. Partiremos de uma introdução, mostraremos o histórico do algoritmo, suas aplicações, conceitos, o código, a simulação e, por fim, algumas referências. Introdução. O algoritmo de Dijkstra é um algoritmo que calcula o caminho de um custo mínimo entre os vértices de um grafo. Ele soluciona o problema do caminho mais curto num grafo dirigido ou não dirigido. O algoritmo rotula os vértices durante a exploração de um grafo, para encontrar o menor caminho entre um vértice de origem e todos os demais vértices. Ele é bastante simples e com bom nível de performance. Contudo, ele não garante a exatidão da solução caso haja arcos com valores negativos. O algoritmo de Dijkstra foi concebido pelo cientista da computação holandês Edgar Dijkstra em 1956 e publicado em 1959. O processo utiliza um tempo computacional de complexidade n mais n log n, onde m é um número de aresta e n é um número de vértices. O algoritmo de Dijkstra é uma variante de busca de largura do inglês Breadth First Search, BFS, que usa um método guloso para decidir qual vértice incluir no caminho de menor caminho. Sim, algumas aplicações sobre o algoritmo Dijkstra. O algoritmo pode ser aplicado nas resoluções dos seguintes problemas, por exemplo, percurso mais rápido entre duas cidades, transmissão de dados entre uma rede de computadores, reconhecimento de voz, segmentação de imagens e também é importante para solucionar outros problemas de logística. Alguns conceitos agora para que possamos compreender o pseudocódigo. Um vértice é dito fechado caso o caminho mínimo da origem até ele já foi calculado. Caso contrário, o vértice é considerado aberto. F é o conjunto de vértices fechados. A, o conjunto de vértices abertos. N, o conjunto de vértices vizinhos ou adjacentes ao vértice atual. dt de I é o vetor que armazena a distância entre o vértice de origem e o vértice I. Hot de I. Esse é o vetor que armazena o índice do vértice anterior ao vértice I, no caminho cuja distância está armazenada em dt de I. E a barra invertida é a subtração em conjuntos. Agora nós vamos dar uma pequena análise a respeito da subrotina do pseudocódigo. Analisando a primeira linha, nós temos que dt de 1 recebe 0, que aqui está setando o dt do vértice inicial com 0. O hot de 1 recebe 0, seta o hot do vértice inicial com vazio. Aqui, inicia a interação entre todos os vértices, para I recebe 2 até N faça. Aqui nós vemos que dt de I recebe infinito, seta no dt de cada vértice do grafo infinito, e aqui nós temos que o hot de I recebe nulo. A recebe V, que adiciona ao conjunto dos vértices abertos todos os vértices do grafo. F recebe nulo, seta vazio ao conjunto de vértices fechado. Enquanto F for diferente de V, faça, inicia a iteração por todos os vértices do grafo que ainda não foram verificados. R recebe J, que pertence a A, tal que dt de J é o mínimo entre os elementos de A. Seta o vértice atual como quem tem o menor dt dos vértices abertos. F recebe F, união com R. Adiciona o vértice atual ao conjunto dos fechados. A recebe A menos R. Retira o vértice atual do conjunto dos abertos. N recebe N menos F. Conjunto de vizinhos do vértice R menos os vértices já fechados. Retira do conjunto dos vértices adjacentes os vértices fechados. Para I pertencente a N, faça
Inicia a iteração por todos os vértices adjacentes ao vértice atual. P recebe o mínimo de dt de I, dt de R mais DRI. Aqui é a verificação se o dt do vértice adjacente é menor do que a soma do dt do vértice atual, somado à distância entre o vértice atual e o vértice adjacente. E aqui, se P menor que dt de I, então dt de I recebe P e o hot I recebe R. No caso aqui, é a atualização do dt e o hot do vértice adjacente. Aqui, continuando, nós temos o código Java. A partir do pseudocódigo, o método utilizado aqui recebe como parâmetro o grafo, o vértice grafo e o vértice inicial. Nessa primeira interação for, aqui, o algoritmo seta para o objeto vértice inicial a dist, que é a distância, 0, e o hot como vazio. Na segunda iteração for, ele percorre todos os vértices diferentes do vértice inicial, setando como distância o infinito e o hot null. Nessa linha 39, o conjunto, o array de vértices abertos recebe todos os vértices do grafo. Nessa terceira iteração while, ele percorre todos os vértices do grafo que ainda não foram verificados. Nessa linha, um vértice temporário recebe o vértice com menor dt presente no vértice presente nos conjuntos abertos. Aqui, o vértice temporário é adicionado ao conjunto dos vértices fechados, que é o vértice atual. Aqui, o vértice atual é removido do conjunto dos vértices abertos. Aqui é criado o conjunto dos vértices adjacentes do vértice atual. Aqui é removido do conjunto dos vértices adjacentes do vértice atual todos os vértices fechados, ou seja, os vértices que já foram verificados. Aqui nós temos uma última iteração, onde é percorrido todos os vértices adjacentes ao vértice atual, onde é verificado uma condição onde é comparado o peso do vértice atual somado ao peso da aresta, que vai do vértice inicial do vértice atual ao vértice adjacente, com o dt do vértice adjacente. Se houver essa condição, a dice do vértice adjacente é atualizada, assim como seu hot. Aqui é retornado o grafo já com todo já balanceado. Aqui nós temos uma simulação, um grafo que vai ser utilizado, onde o vértice inicial será o vértice A e o vértice final será o vértice J. Aqui no NetBeans foram criados os vértices que serão utilizados no grafo. Aqui foram nomeados os grafos de acordo com o exemplo. Aqui é inicializados os vértices. Aqui são inicializadas as arestas e os vértices adjacentes a cada vértice do grafo. Aqui é inicializado o algoritmo de Dijkstra
E aqui é resultado, é mostrada a mensagem. Agora vai ser mostrado o resultado do algoritmo. E aqui nós temos o resultado, onde o menor caminho entre a cidade A e a cidade J do exemplo nós tomamos como caminho A, B, F, H e por último o vértice J, com distância de 139. Aqui, como no resultado do algoritmo, nós temos, partindo do vértice inicial A para o vértice B, o F, o H e por último o vértice J, tendo como a distância 139. E aqui por último nós temos as referências que foram utilizadas na pesquisa do algoritmo. E é isso. Obrigado.